Salve, camaradas queridos e queridas do reino de Deus, no reino de Deus. Bendito seja Jesus, nosso Senhor, único Senhor. Vamos ler os evangelhos, vamos continuar lendo os evangelhos. Eu entendo que isso é absolutamente necessário em qualquer momento da vida da gente, em qualquer circunstância. Sobretudo em momentos como esse momento de crise que estamos vivendo agora, do coronavírus, do novo coronavírus, e com tanta gente citando o texto bíblico, tanta gente falando no nome de Deus, tanta gente citando o versículo bíblico, inclusive um dos versículos que mais citados esse último ano e meio, está nesse capítulo de João 8, que nós vamos ler agora. Tanta gente falando em nome de Deus, que eu fico pensando que se nós estivéssemos lendo de maneira mais séria, começando pelos evangelhos, entendendo o que foi que Jesus ensinou, ordenou e mandou, e depois fôssemos para o Novo Testamento, lendo todo o Novo Testamento e começando também a fazer essa diferença e esse filtro da chave de ouro, da chave de interpretação que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua anunciação, o seu nascimento, sua vida, ministério, tortura. Jesus foi torturado, certo? Pelo Império Romano, pelo poder opressor. Morte, ressurreição e ascensão de Jesus de Nazaré, sendo esse conjunto de histórias, ou seja, de verdades e de fatos sobre Jesus de Nazaré, essa é a grande chave para a gente interpretar a Bíblia toda e não se deixar levar. Se todos nós lêssemos a Bíblia assim, começando pelos evangelhos exaustivamente, um ano inteiro lendo os evangelhos, depois indo para um ano inteiro só lendo o Novo Testamento e depois indo para o Velho Testamento, a gente iria saber. Com certeza iríamos saber o que é para hoje, o que não é para hoje, o que destoa ou não destoa daquilo que Jesus de Nazaré nos ensinou, das palavras de Jesus de Nazaré. Ok? Porque todas as outras passam. Isso, todas as outras passam. Mas as palavras de Jesus não vão passar jamais. Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então vamos ler Evangelho de João. Hoje vai ser um pouco longo, é um capítulo longo. Eu falei para vocês que os capítulos de João são os mais longos e você vai ter oportunidade agora de ler comigo, de acompanhar a leitura. E eu faço isso de novo aqui na nova tradução da linguagem de hoje, de quando em vez eu vou mudando as versões. E você leia aí onde você tem, seja lá qual for a versão. Ou ouça agora e depois leia com detalhes. Mas se quiser acompanhar, acompanha aí, vai acompanhando junto comigo. João 8, tá bom? E João 8 é interessante, porque começa com pedra e termina com pedra. Começa com Jesus evitando que uma mulher seja apedrejada e termina com Jesus evitando que ele mesmo fosse apedrejado. Então, o Evangelho de João começa com os religiosos moralistas, aqueles que ficam com as regras, com os ritos, com os dogmas, com os tabus e com a moral religiosa acima das pessoas. Esses caras com as mãos e a população que ia nessa régua moral deles, porque eram ensinados assim, entendiam que era assim. Então o Evangelho de João começa com pessoas, que são essas pessoas aí, guiadas por esses líderes religiosos, com pedras nas mãos, e termina também com pedras, esses mesmos caras com pedras nas mãos, e os líderes religiosos e as pessoas infantilizadas e iludidas, manipuladas e também fanatizadas por eles com pedras nas mãos. Só que no mesmo caso Jesus liberta a mulher, livra a mulher no começo do capítulo 8 e também ele também se livra no final do capítulo 8. Olha lá, vamos ler. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao templo. E o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. É sempre assim. Exposição. Tem que expor, envergonhar, humilhar. E eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés,
de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedrejadas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não te condeno, pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Os fariseus disseram a Jesus: agora você está falando a favor de você mesmo. Por isso, o que você diz não tem valor. Jesus respondeu: embora eu esteja falando a favor de mim mesmo, o que digo tem valor, porque é verdade. Pois eu sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E, se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro, porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Na lei de vocês está escrito que quando duas testemunhas concordam, o que dizem é verdade. Eu dou testemunho a respeito de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho a meu respeito. Onde está o seu Pai? Perguntaram. Jesus respondeu: vocês não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Se de fato me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus disse essas coisas quando estava ensinando no pátio do templo, perto da caixa das ofertas. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Jesus disse outra vez: eu vou embora, e vocês vão me procurar. Porém, morrerão sem perdão dos seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Os líderes judeus disseram: ele diz que nós não podemos ir para onde ele vai? Será que ele vai se matar? Jesus continuou: vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Por isso eu disse que vocês vão morrer sem o perdão dos seus pecados. De fato, morrerão sem o perdão dos seus pecados se não crerem que eu sou quem sou. Aí o bicho pegou. Eu sou quem sou. Essa expressão, ela não pode ser usada por nenhum outro ser, nenhuma outra pessoa, senão Javé. Quem é você? Perguntaram a Jesus. Ele respondeu: desde o começo eu disse quem sou. Existem muitas coisas a respeito de vocês, das quais eu preciso falar e as quais eu preciso julgar. Porém, quem me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo somente o que ele me disse. Eles não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Por isso Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou quem sou. E saberão também que não faço nada por minha conta,
mas falo somente o que o meu Pai me ensinou. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele. Aliás, esse texto do 31 até o 47 é o trecho do Evangelho do dia, dentro do calendário litúrgico de hoje, que tem que fazer a diferença. Isso que nós estamos fazendo aqui é a leitura dos Evangelhos. O meu devocional que eu sempre faço, pessoalmente, que é dentro do calendário litúrgico, que é o Evangelho do dia, eu tenho até uma paradinha para a gente poder dar engatada na leitura bíblica, mas é uma outra coisa que hoje eu estou pensando em fazer, porque olha só o trecho que é de hoje, por acaso, do calendário do dia, calendário litúrgico. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer, presta atenção nisso, hein? Se vocês continuarem a obedecer os meus mandamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Presta atenção, vou ler de novo. Tem um condicionante se. Presta atenção. Para você falar esse versículo, conhecereis a verdade vos libertará, tem um condicionante importante. Vou ler de novo. Basta ler, interpretação de texto. Isso aqui é a unção da interpretação de texto em português. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, os de Jesus, não os de Moisés, os de Jesus, não de nenhum outro herói da Bíblia, os de Jesus, não de Calvino, os de Jesus, não de nenhum outro pastor, bispo, apóstolo, seja quem for, os ensinamentos de Jesus, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam. Aí o bicho vai começar a pegar. Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Uau! O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Uau! Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, porém, estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Aí eles vão falar, Jesus está começando a querer dizer qual que é o pai desses caras. E eles vão falar, o nosso pai é Abraão. Eles responderam. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade que ouvi de Deus, e assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles, olha isso, se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por minha própria conta, foi Deus que me enviou. Por que é que vocês não entendem o que eu digo? Imagina Jesus aqui, os caras não entendem. Isso é uma conclusão que eu tenho chegado agora, que se Jesus, que é Jesus, falava e as pessoas não entendiam, acordei pensando muito nisso no meio dos momentos em que nós vivemos. Se Jesus que falava, Jesus nosso Senhor falava e o pessoal insistindo em entender, olha que agonia de Jesus. E por que não querem ouvir a minha mensagem? É porque não querem ouvir a minha mensagem. As pessoas não querem ouvir, simplesmente. Aí Jesus vai arrematar. Olha só. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca teve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. É o pai da mentira. Tá certo?
A pessoa que vive agarrada em mentira, acreditando em mentira, acreditando em fake news, espalhando fake news, hipnotizada por mentiras, na verdade o quê? É filho que tem pai. E o pai, quem é? O diabo, porque ele é o pai da mentira. Pronto. Meu Deus. Mas, porque eu digo a verdade e vocês não creem em mim, qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Isso aí é só Jesus mesmo para poder falar uma parada dessa, né? Se digo a verdade, por que não crê em mim? A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são dele. Eles disseram a Jesus: acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano e está dominado por um demônio? Aqui os caras já estão tudo bravos, né? O diabo é você, quem está com o diabo é você que está com o demônio. A gente sempre falou isso, agora aí, tá vendo? Está confirmado. Jesus respondeu: eu não sou dominado por nenhum demônio. Respeito o meu Pai, mas vocês me desrespeitam. Não procuro conseguir elogios para mim mesmo, mas existe alguém que procura consegui-los para mim, e ele é o juiz. Sensacional. Ele vai julgar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem obedecer os meus ensinamentos não morrerá nunca mais. Então eles disseram: agora temos a certeza de que você está dominado por um demônio. Abraão e todos os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer os meus mandamentos nunca morrerá. Nunca morrerá? Será que você é mais importante do que Abraão, o nosso pai que morreu? E os profetas também morreram? Quem você pensa que é? Olha aqui, a coisa vai ficar mais feia. Ele respondeu: se eu elogiasse a mim mesmo, os meus elogios não valeriam nada. Quem me elogia é o meu Pai. O mesmo que vocês dizem que é o Deus de vocês. Vocês nunca conheceram a Deus, mas eu o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês. Mas eu conheço e obedeço ao que ele manda. Abraão, o pai de vocês, ficou alegre ao ver o tempo da minha vinda. Ele viu esse tempo e ficou feliz. Você não tem 50 anos e viu Abraão? Perguntaram eles. Os caras estão enlouquecendo, imagina, já estão começando a babar, soltar fogo pelas ventas. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. E aí, olha só, antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu-lhes. Essa foi a resposta de Jesus. Então, eles pegaram pedras para atirarem Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Nossa. João 8, para você ler e reler, e eu suplico a Deus que o Espírito Santo faça aquilo que só ele pode fazer com a sua espada, que é a espada do Espírito, com a sua palavra, para mim e para você, para poder discernir para mim e para você tudo que precisa ser discernido. Tá demorando um pouquinho, mas eu vou continuar mais um pouco. Hoje está longo mesmo, é verdade, mas vem comigo. Lembra? Começamos abril e eu estou aqui no meu devocionário. Olha que o Anselmo Green escreveu. E agora eu vou estar falando desse texto do Anselmo Green, acompanha aí. E depois eu vou estar... Eu lembrei, enquanto eu lia o Anselmo Green, eu lembrei de uma música do Oswaldo Montenegro, A Metade. Olha só se não tem sentido isso. Veja bem, Anselmo Green vai passar um mês de abril falando sobre a dualidade da vida, ainda dentro daquele pensamento do sentimento e do momento da quaresma. Diz Green: dentro de nós muitas coisas parecem existir lado a lado, sem formar uma unidade. Sempre parecemos ser diferentes. Ora sentimos-nos bem, ora estamos tristes. Muitas vezes nem sabemos por quê. Sentimos-nos cheios de gratidão, logo depois nos assaltam irritação e raiva, sem nenhum aviso prévio. Esses dois sentimentos, gratidão e raiva, parecem não ter nada a ver um com o outro. Existem lado a lado. Pensamos que a gratidão nos
planificará inteiramente e nos acompanhará o dia todo. Mas, de repente, sem perceber, ficamos dominados pela irritação. Ou pensamos que finalmente conseguimos criar confiança. Confiança na vida, confiança em nós mesmos, confiança em Deus, mas no momento seguinte voltamos a ficar cheios de medo. De repente, temos um medo imenso da doença e da morte, ou de não vencer o dia de hoje. Nesse momento, achamos que toda a confiança se foi. Pensamos que a nossa confiança era apenas uma ilusão, que nos enganamos. Já sentiu assim? Aí continua o Anselm Green. Não conseguimos sintonizar essas duas experiências de confiança e de medo, de fé e de dúvida, de esperança e de desespero. Estão lado a lado, disparatadamente, e nos assustam. Esses elementos tão diversos e sem relação mútua nos confrontam com a pergunta: quem sou eu verdadeiramente? Sou uma pessoa que consegue confiar ou uma pessoa cheia de medo? Ou sou as duas? Qual é o cerne que mantém tudo unido? Doido, né? Mais uns minutinhos. Você conhece a música Metade, do Oswaldo Montenegro? Já entendeu por que quando eu estava lendo isso aqui eu lembrei dela? Olha lá, Metade, do Oswaldo Montenegro, que eu vou ler aqui, tá? Olha só a letra. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca, pois metade de mim é o que eu grito e a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda, ainda que tristeza. Que a mulher que amo seja para sempre amada, mesmo que distante, pois metade de mim é partida, a outra metade é saudade. Que as palavras que falo não sejam ouvidas como prece, nem repetidas com fervor, apenas respeitadas como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos, pois metade de mim é o que ouço e outra metade é o que calo. Se a minha vontade de ir embora se transforma na calma e paz que mereço, que a tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada, porque metade de mim é o que penso e a outra metade um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e o convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita meu rosto num doce sorriso que me lembro ter dado na infância, pois metade de mim é a lembrança do que fui, a outra metade não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito, e que o seu silêncio me fale cada vez mais, pois metade de mim é abrigo, a outra metade é cansaço. Que a arte me aponte uma resposta, mesmo que ela mesma não saiba, e que ninguém a tente complicar, pois é preciso simplicidade para fazê-la florescer, pois metade de mim é plateia e a outra metade é canção. Que a minha loucura seja perdoada, pois metade de mim é amor e a outra metade também. Incrível, né? Pensem nisso, se quiser ouça de novo, se puder passe adiante. E vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor. Senhor, Salmo 139, último versículo. Senhor, eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que o Senhor me conhece.
me mostra quem sou, para que eu possa me reconciliar comigo mesmo. Me conhecendo, reconciliado comigo mesmo, e aí sim ter verdadeiras superações. Vê se há em mim, Senhor, vê se há em nós, em cada um de nós, algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno. Amém. Beijo bento para vocês. Deus guarde vocês e que a palavra de Jesus, as palavras de Jesus de Nazaré que encontramos nos evangelhos, elas sejam aquelas que vocês vão permanecer, crer e confiar. Beijo bento para todo mundo. Valeu.